as fases do luto e o isolamento social, ou a quarentena. Por que falar sobre o luto agora durante a pandemia? É necessariamente porque a gente perdeu alguém que conhecia? Não. A gente, de qualquer forma, a gente perdeu aquela rotina, aquela previsibilidade, aquela constância que a gente mais ou menos tinha no nosso dia a dia, quando a gente já acordava e já sabia mais ou menos o que ia acontecer, mais ou menos o que a gente ia fazer e como. E hoje em dia a gente tem que se adaptar a uma série de situações novas no nosso dia a dia. E a gente não sabe porque de um dia para o outro podem mudar muito as coisas como mudaram. Justamente foi de um dia para a noite quase que a gente começou nessa quarentena, nesse isolamento social. Nós vamos nos basear pelas 5 fases de luto da psiquiatra sueca Elisabeth Kubler-Ross, e que ela diz o seguinte: a primeira fase que aconteceu, porque justamente a gente vai fazer um paralelo entre as fases que uma pessoa passa durante o luto de alguém ou durante o luto de alguma coisa que ela perdeu, seja um relacionamento, por exemplo. Todos os lutos seguem o mesmo processo dessas 5 fases. E nós vamos também nos referir a esse luto em relação ao dia a dia, em relação à rotina, em relação a como eram as coisas antes do isolamento social, antes do coronavírus. A primeira fase é a negação. Negação é a pessoa fingir que nada aconteceu, a pessoa não olhar, não quero saber, não tenho raiva de quem sabe, não quero nem contato com saber que aconteceu, por exemplo, um fim de relacionamento, a pessoa age, o comportamento dela é como se nada tivesse acontecido. É muito comum ver em relação a parentes quando morrem, quando são pessoas muito queridas, que num primeiro momento essa negação acontece muito forte, a pessoa age como se nada tivesse acontecendo nesse momento, justamente para não ter esse contato emocional com a coisa, esse contato que vai fazer, no segundo momento, no terceiro momento, a gente poder refletir mais sobre o que aconteceu, mas num primeiro momento, a primeira das 5 fases é a negação, não querer saber. A gente vê isso acontecendo muito em relação às diferentes fases dos países que passaram por essa tragédia toda, por essa pandemia. A gente vê a Itália, num primeiro momento, italianos assim que é um povo que eu adoro, que é um povo muito festivo, é um povo que já muito conhecido pela comida, pelo canto, pela música, eles são muito expressivos e num primeiro momento, a gente vai bem se lembrar, foi quase que um festival, assim, a gente começou a ver muitos vídeos de gente indo à sacada e fazendo música e cantando e brindando. Nesse momento, assim, a gente vê bem a negação. E a gente já viu que depois deles se darem conta assim, dos mortos, talvez verem aquilo todo, aqueles caminhões cheios de corpos saindo daquelas cidades do interior, eles foram para uma outra fase, eles passaram por essa fase de negação. Então, como a gente pode perceber, tem gente que, por exemplo, com a perda de alguém, que fica a vida inteira numa fase de negação, que fica a vida inteira ou falando, ou se queixando, ou dando como desculpa, por exemplo, por causa da morte de uma pessoa, ou por causa do fim de um relacionamento. As pessoas podem ficar em negação pela vida inteira. Tá? Num segundo momento, a pessoa passando pela fase de negação, a pessoa vai para uma fase de raiva. Tá? E essa emoção, a raiva, ela justamente acontece porque alguma coisa ou alguém passou por cima dos seus limites psicológicos que ela colocou como barreira, essa pessoa colocou como barreira. Então, assim, se alguém morre ou se um relacionamento acaba, algo ou alguém
foi além e passou e derrubou as fronteiras, digamos, psicológicas que a pessoa colocou, estabeleceu. Ou o destino, ou alguma outra pessoa rompeu aquilo, né? Então, daí começa aquela busca, muitas vezes nessa segunda fase, por culpados. A culpada é a China, porque eles que inventaram esse vírus, ou então o fulano que é culpado pelo fim do relacionamento, ou então uma briga da pessoa com a religião, porque alguém faleceu. Então, nessa fase de raiva, de ira, é muito comum a pessoa se centrar buscando um culpado, ou algo, ou alguém que seja culpado pelo estado que ela está vivendo. E nessa fase, buscando o culpado, a gente não entra muito em contato com emoção, de tristeza, principalmente, e a gente fica muito focado em ver quem é culpado e não consegue pensar muito sobre a situação mesmo, como ela é, ou em alguns casos sobre a nossa responsabilidade sobre a situação, né? Ou o que a gente, ou pensar melhor assim, no caso do coronavírus, da quarentena, o que a gente pode mesmo fazer e o que não pode fazer, o que está no nosso alcance, o que não está. Nessa fase a gente não vê isso, a gente simplesmente busca por culpados. Uma terceira fase é a da negociação. Nessa fase da negociação, a gente vai tentar barganhar, a gente vai tentar a todo custo fazer negociações, fazer trocas para justamente manter a situação como era anteriormente, né? Fazer como se essa perda, esse luto não houvesse acontecido. E a gente vai tentar ver assim, bom, mas se de repente a gente não consegue assim, quem sabe a gente negocia, eu dou 2, tu dá 2 e a gente empata e a gente fica, vamos fazer assim, vamos fazer assado, não, vamos manter como dá, vamos fazer assim, vamos manter a ordem da empresa como era antes, só que dessa vez, ao invés de pessoalmente a pessoa ir até lá, fisicamente a pessoa vai, e virtualmente a pessoa vai ir por videoconferência, mas a pessoa vai fazer igual, as coisas vão ser as mesmas, as coisas não vão mudar. Só em vez da pessoa ir presencialmente, a pessoa vai pela internet, ou vai por telefone, ou vai por videoconferência. Ou seja, nós estamos negociando, a gente não quer perder, a gente não quer mudar. É uma fase de negociar. Passando por essa fase da negociação, vem a fase da depressão, a fase da tristeza. Né? A fase em que se vê que todos os aspectos, ou que pelo menos alguns aspectos, não há negociação, não há possibilidade de ser igual a antes, e não há possibilidade, às vezes, de se parecer, inclusive, como era antes. Não há. Simplesmente não há possibilidade. Então, surge essa quarta fase, a fase da depressão, da tristeza. E a tristeza, claro que quando ela é muito intensa, a gente fica completamente inútil, não consegue pensar, não consegue fazer nada, e a gente tem que deixar, muitas vezes, um tempo passar, né? E, passando esse tempo, observar se também a tristeza não é patológica, né? Mas a tristeza, quando é num nível mediano, ela nos cria uma situação neurofisiológica que nos permite pensar melhor, raciocinar melhor. Então, essa fase da depressão, essa fase da tristeza, ela é muito útil no sentido de que é a primeira fase, das 5 é a primeira fase em que a gente consegue pensar, raciocinar o que aconteceu, qual a minha parte
no que aconteceu, o que eu posso fazer, o que está no meu controle, o que não está no meu controle. E a gente pode, com base nessa tristeza, com base nessa reflexão que a tristeza nos possibilita, uma tristeza média, não aquela grave, a gente, com base nessa reflexão da tristeza, a gente vai para a quinta fase do luto, que é a aceitação. E durante a fase da aceitação, a quinta fase, a gente cria novas estratégias para lidar com os problemas do nosso dia a dia, a gente cria novas estratégias para lidar com tudo aquilo que a gente perdeu, seja de uma situação em relação à nossa realidade que mudou tanto, seja em relação a um relacionamento que a gente teve, ou em relação a alguém que a gente perdeu. A gente vai criando novas estratégias para se suprir daquilo que justamente a gente não pode mais, ou a nossa fonte não pode mais totalmente ou parcialmente nos suprir. A gente, como era suprido ou em relação a um relacionamento, a gente não pode mais se suprir, então a gente vai criar novas estratégias. E nessa fase da aceitação que vem as reais mudanças, aquelas ações que a gente realmente muda a nossa maneira de ver a realidade, e a gente vai atrás de novas coisas, a gente vai atrás de outras possibilidades. Nessa fase da aceitação tem uma palavra que é a chave, que muitas vezes, assim, quando se refere a algum acontecimento ou principalmente a algum relacionamento, é a fase do perdão. Essa fase da aceitação, ela é a fase em que envolve a gente perdoar, porque a gente perdoar alguém que nos fez algum mal significa a gente também se libertar dessa pessoa, a gente poder dizer: tu vai por esse caminho e eu vou pelo outro caminho. E deixar, principalmente com essa situação da aceitação, a gente finalmente, com essa quinta fase, a gente deixa a vida fluir, a gente deixa a vida acontecer de uma nova maneira, de uma maneira que a gente vai inovando aos poucos, passando por todas essas fases, assim, primeiro na negação, depois da raiva, depois a negociação, tentar alguma barganha para a situação não mudar, depois a tristeza, a depressão, que leva à reflexão, e depois a fase, por último, da aceitação, que a gente falou. Então são essas as 5 fases do luto, e a gente vê que a gente está nesse momento, assim, dependendo do país, dependendo da cidade, dependendo da família ou da pessoa mesmo, a gente se encontra em alguma dessas fases. Claro que, como a gente não chegou em relação a muitos aspectos que a gente perdeu a voltar, digamos, ao normal, ou alguma situação que seja sustentável, porque o ser humano não foi feito para viver num isolamento social durante anos. Claro que a gente não vai viver dessa forma durante muito mais tempo, claro que não. Mas a gente não chegou numa fase de aceitação, digamos, de criar novas estratégias, porque a gente não chegou ainda a um reestabelecimento da situação. A gente vai chegar na medida que for havendo uma reabertura gradual nesse isolamento, daí nós vamos chegar e vamos ver a situação e vamos conseguir melhor criar essas novas estratégias, criar essa mudança de vida para nos orientar nesse momento. Então, essas foram, para a gente se localizar, eu acho muito bom, acho muito, esse esclarecimento, assim, acho muito bom sobre as fases do luto e a relação que a gente pode fazer em relação à quarentena e isolamento social. Não se esqueçam de deixar um like, de se inscrever no canal do YouTube
e de deixar os comentários e as perguntas abaixo, que eu vou dar devida importância para todos os comentários que mandarem, todas as perguntas que vocês mandarem.